Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Nunes Marques, que também deu 5 dias para o Alexandre de Moraes explicar o bloqueio do X, hein? Olha que coisa, como as coisas mudam, meu amigo. Xandão tem 5 dias agora para se explicar sobre o bloqueio do X. Gostei de ver o Nunes Marques, né? Tá fingindo que é macho mesmo, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ovelha Gamer, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, né? A gente já falou que as ações do Novo caíram para o Nunes Marques lá no TSE, no STF, e ele vai botar o julgamento para o plenário, né? E como eu já falei para vocês, muita gente tinha expectativa, ele poderia dar uma decisão liminar ele próprio, né? Dizendo para suspender o bloqueio do X, mas eu já expliquei para vocês que isso é errado. Isso é jogar exatamente do jeito errado, como o Alexandre de Moraes tem jogado esse jogo. A gente quer ser diferente do Alexandre de Moraes, não queremos fazer... A questão aqui não é escolher ditadura de um lado versus ditadura de outro lado. A gente não quer ditadura, a gente quer a regra da lei, a gente quer que o STF se atenha ao que a lei faz, né, ao que a lei determina, ao que o regulamento do STF determina. Então a gente não pode simplesmente querer que o Nunes Marques erre da mesma forma que o Alexandre de Moraes está errando. Ele fez o correto. Ele deu 5 dias para as partes se explicarem, então ele mandou 5 dias para a PGR e para a AGU explicarem a sua posição sobre esse tema, né? Vamos ver o que vai vir dali. Não espero nada de significativo, a gente sabe que a PGR e a AGU são o governo Lula, então eles vão vir com os argumentos lulistas da coisa, e deu 5 dias para o Alexandre de Moraes também se posicionar sobre os argumentos trazidos na ADPF lá do Partido Novo, né? E em seguida vai submeter isso ao plenário, então a votação será no plenário. Eu já expliquei para vocês que isso é uma coisa extremamente positiva, não que isso vá mudar, gente, não tem nada que vá mudar o resultado ali, né? Vamos supor que, por hipótese, o Nunes Marques de fato desse uma decisão monocrática, suspendendo o bloqueio do X, né? O que ia acontecer? Imediatamente o Alexandre de Moraes ia convocar o plenário, ia todo mundo votar, ia voltar à suspensão do X do mesmo jeito. Então o Nunes Marques iria ficar tão errado quanto o Xandão e não ia resolver problema nenhum. Ao passo, do jeito que ele fez, ele mostrou para o Xandão a coisa certa, né? É o que diz aqui, ó, o Cláudio Dantas na matéria dele, a lição que o Nunes Marques deu no Alexandre de Moraes. Porque é justamente essa precipitação do Alexandre de Moraes de querer resolver os problemas na base da canetada que está gerando essa confusão toda, né? O Alexandre de Moraes achou que peitando o Elon Musk ia voltar atrás, o Elon Musk não voltou atrás. O Alexandre de Moraes achou que, como ele fez isso com o Telegram lá atrás, né, vocês lembram, né, o Telegram foi isso. O Telegram quase foi banido do Brasil, em determinado momento, na última hora, o pessoal do Telegram indicou um representante aqui no Brasil, e aí pronto, não teve problema e coisa e tal. Ou seja, o Alexandre de Moraes achou que ia acontecer a mesma coisa, achou que o jogo era o mesmo, né? Qual que é a ideia do juiz? A ideia do juiz é a seguinte: empresário quer lucro, empresário quer ganhar dinheiro, empresário não está nem aí para liberdade de expressão e coisa e tal. Essa é a ideia que o Alexandre de Moraes tem, tá? Empresário não está nem aí para liberdade de expressão, coisa e tal, o empresário quer lucro. Então, se eu causar prejuízo suficiente no cara com a medida, ele vai voltar atrás. É melhor para ele continuar lucrando com o mercado brasileiro e atendendo às ordens do Supremo do que de outra forma. Só que ele bateu no Elon Musk. O Elon Musk é uma coisa mais complexa do que isso que ele está tendo, né? O Elon Musk, toda essa compra dele do Twitter já foi no intuito de aumentar a liberdade de expressão, de justamente ter um ponto de apoio para manter a conversa, principalmente nos Estados Unidos. Esse é o ponto que eu falo sempre para vocês. O Elon Musk, ao contrário, quer que a coisa dê errado aqui no Brasil, porque o Brasil é irrelevante em termos econômicos para o X, não gera dinheiro suficiente aqui, até em termos de número de usuários, tem muitos usuários do X aqui no Brasil, mas em termos de gerar receita é pouco. Então qual que é a ideia do Elon Musk? A ideia do Elon Musk é usar o Brasil como um exemplo negativo, poder mostrar lá na Europa, nos Estados Unidos, olha só o que acontece quando você começa a querer calar a boca das pessoas, quando você começa a querer restringir a liberdade de expressão, olha o quão ruim a coisa se torna, né? E o Alexandre de Moraes está entregando exatamente o que o Elon Musk quer de mão beijada. Por quê? Porque, de novo, ao invés de parar e pensar
ao invés de ficar naquela coisa de estabelecer medidas dentro da lei, medidas dentro do razoável, dentro do proporcional, ele quis dar uma de macho e falar não, que não vai, não sei o que lá, e vamos proibir, não sei o que lá, e no final das contas ficou com cara de pateta. Por quê? Porque você vai no X, o número de engajamento que eu tenho no X está o mesmo de antes, as pessoas continuam usando o X do mesmo jeito, está todo mundo usando VPN, e a cada dia que passa tem mais gente usando VPN no final das contas. Por quê? Porque, cara, a VPN é muito simples, e você sabe que não tem como o cara responder. Eu tenho risco, tá? Eu tô correndo risco por quê? Porque eu aqui estou fazendo isso e falando que eu estou fazendo isso, então eu corro algum risco. Eu pretendo contornar esse risco usando o direito, vocês sabem, né? Eu não sou parte nesse processo, eu não fui citado nesse processo. Como é que eu tenho que obedecer uma decisão judicial de um processo que eu não fui citado? Então, enfim, eu pretendo me salvar por isso. Mas quem não está aqui falando na internet que está usando X, não tem como eles descobrirem que você está usando X, que você está usando VPN, coisa e tal. Então, essa é a história no final das contas, né? O Alexandre de Moraes, ao contrário, está ajudando a liberdade de expressão. Por quê? Está fazendo exatamente o que o Alexandre de Moraes quer que ele faça, que é fazer um exemplo de autoritarismo, de força bruta, sem consequência real. Segundo, está ensinando a todo mundo do Brasil quais são as VPNs boas, quais são as VPN ruins, como instalar a VPN, como é que faz para usar a VPN gratuita. Tá cheio de gente usando isso por aí, e eu não estou falando, óbvio, de pessoas como eu, que trabalhei minha vida inteira com segurança da informação, então já tinha costume de usar VPN mesmo. Então, ou seja, não, eu estou falando de pessoas que nunca usaram VPN, que não achavam isso uma coisa importante. Tá todo mundo usando. De novo, você vai lá no X, continua tudo acontecendo no X, as pessoas fazendo as notícias no X, tudo do mesmo jeito lá, né? O Alexandre de Moraes, na verdade, tomou uma decisão errada. O que ele fez foi merda, ele se ferrou. Se ele tivesse parado para pensar um pouquinho, tivesse se consultado com outros juristas, tivesse se consultado com a área técnica, eu tenho certeza, ele tem uma área técnica excelente lá no TSE, porque eu sei que o pessoal técnico lá do TSE é excelente, podia ter atravessado a rua ali, batido um papo com o pessoal, não, vem cá, eu tô querendo fazer isso aqui assim, assim. Eu tenho certeza que o Camarão, que o pessoal lá da alta escala do TSE ia explicar para ele que, olha, você está mexendo num lugar ruim, isso daí não tem como parar, isso daí vai acabar prejudicando a situação lá da própria justiça, do próprio STF, né? Virou uma medida que mostrou o quanto que o STF não consegue proibir uma coisa no Brasil, né? A lição que o Nunes Marques deu foi justamente isso. Vamos seguir a lei, vamos fazer. É só isso. Não é nada demais, não é nada de querer, não, vamos deixar o Elon Musk fazer o que ele quiser. Não, não é isso. Vamos fazer a coisa dentro do preceito legal, dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade. Desse jeito dá para ficar uma coisa bacana. Ah, vai ganhar todas? Não, não vai ganhar todas, mas ganhar todas é impossível no final das contas. O Alexandre de Moraes está jogando um jogo muito maior do que ele imagina que está jogando, né? E o Cássio Nunes fez o correto, jogou para o plenário do STF. Vai mudar a decisão? Não, não vai. Vão continuar com o bloqueio do X, pode ter certeza. Mas o pessoal vai ficar mais chateado, vai ter ressalvas, vai ter discussão, vai ter gente falando contra. Eu espero que pelo menos o André Mendonça e o Nunes Marques, talvez outros ministros também falem contra. Eu espero que alguém levante o argumento da punição desproporcional que está acontecendo principalmente para os brasileiros. Os brasileiros estão sendo punidos por uma coisa muito mais do que o Elon Musk no final das contas. Então é realmente uma situação que não é que vai mudar o resultado final, mas vai explicitar os pontos de vista discordantes que tem dentro do STF, né? O truquezinho que o Alexandre de Moraes quis criar, de não que 5-0, a gente está ganhando de 5-0, toda unanimidade a favor de manter o bloqueio. Como é que ele conseguiu isso? Jogando só na primeira turma, que é a turma que ele controla todo mundo ali, né? Não vai ter mais essa, vai estar aberta a discordância, vai estar exposto para o mundo inteiro. Não vai ser só o Brasil que vai estar ouvindo isso, não. Vai estar o mundo inteiro ouvindo as opiniões da Suprema Corte brasileira sobre a censura, né? Quero ver a Carmen Lúcia lá falando que não, que eu tinha falado que era só até dia 31 de outubro, porque o Cala a Boca morreu e não sei o que lá, mas eu decidi que agora o Cala a Boca continua valendo. Vai lá, Carmen Lúcia, fala isso, explicita o que você pensa, né? Que tem que censurar mesmo e não interessa nada, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Então, parabéns ao Nunes Marques mais uma vez pela jogada. Tá aqui a decisão dele, que olha só. Ofício eletrônico tal, senhor ministro Alexandre de Moraes. A fim de instruir o processo em epígrafe nos termos do despacho decisão que acompanha esse expediente, solicito a vossas excelências informações no prazo de 5... Eu podia ter dado 24 horas, hein, ô Nunes?
Podia ter botado 24 horas. 24 horas para responder. Mas não, o cara foi gente boa, botou 5 dias, né? Aliás, 5 dias é o prazo processual padrão na justiça, então ele usou o prazo processual padrão, tá vendo? É assim que se faz, você usa o padrão da justiça. Você não inventa, você não cria punições novas, você não exige que a empresa anuncie um outro representante no Brasil num prazo menor do que 90 dias, que é o prazo estipulado pela lei, né? Mesmo que fosse necessário ter representante, a empresa teria 90 dias para apontar esse representante. Ele não, se não apontar imediatamente, vou bloquear o X no país e não sei o que lá e não sei o que lá. Enfim, sobre o alegado na petição inicial, ou seja, está colocando a petição que foi apresentada pelo Novo, né, cujas cópias seguem anexas, lei, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Nunes Marques relatou. Mandou pro Xandão, meu amigo. É isso daí, Xandão. A bola tá contigo. Vamos ver agora o que tu faz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.